Olá, meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e eu gravo esse vídeo para ajudar vocês que estão no último ano de formação de psicologia ou até mesmo vocês que estão bastante tempo atuando na área clínica, mas que quer aumentar seu faturamento tanto de paciente particular quanto de paciente online. E aqui eu venho abordando algumas técnicas de marketing digital, como nós vencemos o nosso medo, de divulgar o nosso trabalho, como nós podemos ser mais assertivos para fazer nosso trabalho, nossos contratos, enfim, coisas que nós não aprendemos na faculdade, eu gosto de compartilhar aqui com vocês. E hoje em especial eu quero compartilhar com vocês uma metáfora que é da lebre e da tartaruga. Eu acho que muitos de vocês já ouviram esse relato, mas eu vou ler para vocês essa história e depois eu convido vocês a fazer uma meditação de como que está o nosso mercado hoje em dia, tá bom? Vamos lá? A lebre e a tartaruga. A lebre vivia a se gabar de que era a mais veloz de todos os animais, até o dia que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que se apostarmos uma corrida, serei vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Ha, 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 ha. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi a escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada para que a lebre disparasse na frente com toda facilidade. A tartaruga não se abalou, continuou a disputa. A lebre estava tão certa da sua vitória que decidiu tirar uma soneca. Se aquela molenga passar na minha frente, é só eu correr um pouco, que eu a ultrapasso, pensou. A lebre dormiu, e dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Essa fábula nos ensina tantas coisas. Podemos ver que o excesso de autoconfiança pode fazer com que grandes ideias percam o significado. A lebre achava que ela era tão rápida e que ela poderia deixar para a última hora que ganharia. Então nem se esforçou e esnobou a tartaruga por julgá-la ser fraca. Quantas vezes nós nos sentimos menosprezados, ouvimos que não éramos bons o suficiente ou nos comparamos com outra pessoa. Nós internalizamos tudo isso e o que torna nossas crenças e que interferem no nosso comportamento e como vemos a vida. O que devemos fazer é analisar o nosso comportamento. Mesmo num ritmo mais lento, a tartaruga não desistiu. Ela tinha o foco, o seu objetivo, e venceu as próprias dificuldades. Não se diminuiu. Continuou mesmo que ninguém acreditasse nela. É interessante quando a gente para analisar toda essa história e a corrida hoje do marketing digital, da internet. Você abre o Instagram e você vê as pessoas e parecem tão felizes nas suas viagens, as suas mansões, seus carros luxuosos, e mostram como que é fácil ganhar dinheiro na internet. E aí muitas vezes você olha para o seu saldo bancário, para suas contas vencendo, e você se pergunta por quê? Por que é fácil para eles? Será que isso é verdade? Então eu estou aqui para te dizer a realidade. É possível. É possível ganhar dinheiro sim com a internet. E existem várias formas.
Existe o Instagram, que você pode converter a paciente particular. Existe o lançamento de um produto digital, seja um curso para poder ajudar essa paciente a lidar com ansiedade, seja um processo de imersão, seja no Google Ads, que você coloca ali onde que é seu consultório, ou até mesmo se é consultório online, você coloca as palavras-chave de como um paciente procura um psicólogo nas redes sociais, na internet, e aí você consegue ampliar a quantidade de pacientes que chegam até seu consultório. Tem formas de você fazer pacotes de atendimento, tem como você fazer atendimento em grupo. Tem várias formas de ganhar dinheiro na internet, sim. Mas a questão é que a gente não está numa competição de quem ganha mais, e sim de quem é mais satisfeito com aquilo que faz. Às vezes você pode ter 5 pacientes na sua agenda e você está satisfeito com isso, porque te permite ter tempo com a sua família, te permite ter tempo para os seus hobbies. Ou você de repente é aquela pessoa que gosta de atender todos os dias com a agenda cheia, e tá tudo bem também. Mas a questão que eu quero trazer aqui hoje é, primeiro, não se compare a ninguém. A gente às vezes se inferioriza olhando que a vida do outro deve ser melhor, ou parece melhor, ou é mais atrativa, ou que o outro começou no digital e tá ganhando hoje milhões e você ainda não conseguiu nem conseguir o primeiro paciente particular. Então eu te convido a pensar que a grama do vizinho, que é mais verde, ela de repente pode ser sintética. Não se compare. Tenha seu ritmo e não pare. Se você colocou um objetivo, um foco, siga esse foco, sem olhar para o lado, sem questionar, sem duvidar. Siga em frente. Mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas falem que você está perdendo tempo, mesmo que as pessoas falem que você deveria estar fazendo alguma coisa de útil, ignore. Só você é capaz de determinar onde você vai chegar. Não, presta atenção, eu vou repetir, presta atenção. Não existe limites. Os nossos limites estão aqui, ó. Tá no nosso medo. Tá no nosso medo. A gente tem medo até de dar certo. Como vai ser se der certo? O que eu vou fazer se der certo? Nós estamos acostumados a menosprezar os nossos sonhos, as nossas ideações. A gente aprende desde pequenininho de que é besteira sonhar. A gente aprende isso na faculdade. A gente paga para ouvir isso. Então, não ouça o que os outros têm a dizer. Mas aqui, ó, seu coração. Se você sentir no seu coração que você tem que fazer algo, faça. Ah, mas eu fui, fiz e quebrei a cara. Não importa. Você adquiriu experiência. Quando você tiver que fazer de novo, você já vai ser outra pessoa. Porque você vai ter mais informações de como não errar. E aí você fica aí parado no tempo, parado, esperando que alguma coisa aconteça,
esperando que alguém enxergue o seu trabalho, o seu valor, sendo que você não teve coragem de se movimentar para ir atrás daquilo que você queria. Então pare de se esconder. Pare de ter medo. Tudo que nos impede de chegar onde nós queremos é o medo. O medo da crítica. Puxa, como eu tive medo de ser criticada. Eu tinha vontade de gravar vídeos em 2019, antes da pandemia. Eu queria transmitir conhecimento, eu queria criar conexões lá em 2019. Mas eu tive medo do que as pessoas iam pensar. Eu gravei lindos vídeos com meus filhos. Um dos vídeos falava sobre a campanha da Malve, né? Vou contar um pouquinho pra vocês. Um filho chega pra mãe, chateado da escola, e a mãe pergunta: o que foi, meu filho? E aí o garotinho fala assim: o professor falou que a gente, durante uma vida, nosso coração tem, em média, tantas batidas. E ela falou assim: e o que tem, meu filho? Então quer dizer que a cada minuto é uma batida a menos que eu tenho. E aí a mãe não fala nada. E aí chega no outro dia, ela dá um presente pro filho. E aí ele chega animado, abre o presente, uma camiseta branca e uma caneta piloto. E aí a mãe fala assim: meu filho, toda vez que você fizer algo de bom pra alguém, toda vez que você conquistar uma coisa que você queria muito, você vai escrever nessa camiseta. E o filho vai crescendo. E durante o vídeo você vai percebendo ele fazendo várias ações, ajudando as pessoas, se formando na escola, se casando, tendo uma filha, né, se formando na faculdade, e aí tudo isso ele vai anotando. E aí um dia a filha dele chega chateada da escola e ele pergunta para a esposa: o que ela tem? E ele fala: é por causa dos meninos da escola que não deixaram ela jogar bola. E aí ele chega no quarto e dá de presente para a filha uma camiseta branca e conta, mostra dele. E na dele tem, quando ele descobriu que a esposa estava grávida dela, quando descobriram que ia ser uma menina, o dia do nascimento. E ele deu para a filha uma camiseta, uma caneta e falou para ela que fizesse a mesma coisa, escrevesse todos os momentos bons que ela tinha vivido. E qual o aprendizado que isso fica pra gente? Não importa quantas batidas o seu coração vai dar, mas sim as vezes que ele vai bater. Por qual motivo que seu coração está batendo hoje? Qual o propósito de você estar vivo hoje? Qual o motivo de você estar aqui hoje? Eu sempre acreditei que o propósito de eu ter vindo era de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas. E a gente só consegue isso através do nosso conhecimento, das experiências que muitas vezes, amargamente, a gente tenta sucumbir, colocar numa caixinha e guardar lá no fundo do nosso inconsciente. Mas são esses momentos que nos tornam quem nós somos. São as nossas dificuldades, as nossas diferenças que faz com que cada um de nós seja especial. Eu, quando escolhi psicologia,
Eu escolhi por um motivo em particular. Eu, com 10 anos, sofri um abuso e guardei aquilo pra mim. E aí eu não fui procurar um psicólogo. Eu tinha noção do que eu tinha passado, as consequências daquilo na minha vida, mas eu fui estudar psicologia para tentar ajudar com que outras pessoas não se sentissem como eu me senti. Porque quando você passa por uma situação de abuso, é muito fácil você se culpar. Eu acredito que o abuso é o único crime em que a vítima se culpa. E na época não era divulgado como se é hoje, né? Os meios de se prevenir, como ensinar uma criança a se proteger. E então eu sentia muita culpa. E eu sentia culpa por tudo. Eu sentia culpa por guardar, eu sentia culpa por não ter feito nada, eu sentia culpa por sentir culpa, eu sentia culpa, sentia medo. Eu tinha medo que se eu falasse, eu ia destruir a minha família não ia suportar lidar com aquilo. E eu tinha só 10 anos. E aí eu carreguei tudo aquilo. E aí quando eu cresci, eu falei assim, eu vou ajudar outras mulheres, outras pessoas, outras crianças a não passarem, a não passarem eu não podia impedir, mas pelo menos a não se sentirem como eu me senti. E esse foi o meu propósito quando eu entrei na faculdade. E tive que lidar com as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas inseguranças, que é até cômico falar isso, porque eu perguntei uma vez para um professor, né, qual que é a chance de você atender uma criança que sofreu um abuso sexual, né, num consultório? Ele falou assim, olha, já faz mais de 15 anos que eu tenho área clínica e eu nunca peguei nenhum caso. É raro. E aí, basicamente, os meus casos eram de pessoas que tinham sofrido abuso. E muitas vezes nem conseguiam identificar que aquilo que eles tinham passado era um abuso sexual. E isso é muito forte. E ali eu vi a importância do meu trabalho, de poder mostrar para essas pessoas que havia uma saída para aquilo que elas estavam passando. E novamente, não é sobre uma competição, quem é que ganha mais ou quem é que ganha menos, e sim quantas vidas você vai tocar enquanto você estiver aqui. Quantas vidas você vai transformar? E eu segui pela minha área clínica e falo pra vocês, o nosso trabalho pode salvar vidas. O nosso trabalho pode levar consolo para quem está num leito de hospital sem esperança. Para uma pessoa que só sente dor, que ela não consegue mais nem interagir. A gente consegue levar um pouco de conforto, uma conversa, amenizar aquele sofrimento de alguma forma. E que privilégio ser uma psicóloga. Eu me sinto honrada, eu me sinto privilegiada de fazer o que eu faço. Eu amo o que eu faço.
E eu quero que você que está no último ano de psicologia, ou às vezes você está já há bastante tempo, resgate dentro de você o seu propósito com essa área, com as vidas que estão nas suas mãos, com os pacientes que vocês têm. Quantas vezes nós somos o único porto seguro de alguém? Tem tantas pessoas passando por depressão, mas são julgados pela família como frescura, como um meio de chamar atenção. Quantos adolescentes não se automutilam porque eles preferem sentir a dor física do que sentir a dor na alma. E ali no seu consultório, ali naquela hora de sessão, você pode trazer uma paz tão grande. É breve, mas talvez recarregue a bateria para ela continuar a semana, para ele continuar a semana. E você vê a pessoa saindo da sessão muito melhor do que entrou. E saber que você tem um dedinho ali que ajudou naquele processo é muito recompensador. E eu percebi que a minha verdadeira alegria, ela está em fazer os outros felizes. Por muitas vezes eu me julguei não ser capaz disso. Por muitas vezes eu acreditei que quem era eu para falar de dor, para falar de resiliência, se eu carregava uma dor tão grande dentro de mim. E foi aí que eu descobri que foi só ajudando pessoas que passaram pelo que eu passei, foi só devolvendo sorrisos que eu consegui encontrar a minha alegria de verdade, que eu pude sorrir. E aí eu pude sentir qual era o meu verdadeiro propósito. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que eu escrevi. Isso daí é um dos hobbies que eu tenho. Talvez nem tanto falar, mas escrever. E apesar de extremamente íntimo e pessoal, gostaria de compartilhar com vocês. Sua missão nessa vida é ajudar outras pessoas a ter realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar dessa tarefa, mas cada esforço, trazendo mais fracasso a você, vai te mostrar que você não estava procurando pela verdadeira felicidade. Aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando os outros a encontrá-la. Eu sei, me parecia muito estúpido isso. A ideia de uma mulher que havia sofrido uma grande depressão e praticamente mal conseguiu se recuperar, pudesse criar ou ajudar uma pessoa a ter sucesso com isso. Me parecia fantasioso demais. Porém, com o tempo, a coragem de contribuir com esse conhecimento adquirido através da dor sumiu por completo. Assim como a ambição que eu tinha no meu coração durante longos anos de completar esse trabalho. E lentamente, passo a passo, me senti caindo num estado de total letargia.
da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam numa areia movediça. A cada passo, a cada esforço de tentar sair, apenas me levava mais para o fundo. O medo é a areia movediça que se retroalimentava. Era isso. Eu tinha medo. Eu tinha medo de compartilhar minha história. Eu tinha medo de ser julgada. Eu tinha medo porque eu me achava uma pessoa fracassada por não ter me defendido. E como que eu poderia ajudar outras pessoas a acreditar em algo que talvez eu não acreditasse. E olha só, por muito tempo eu deixei de ajudar muitas pessoas porque eu não me achava capaz. E aí eu perdi a alegria. Porque pra mim a alegria era levar alegria às outras pessoas. E aí eu fico perguntando, você psicóloga, que está aí ouvindo o meu relato, estou compartilhando de coração aberto a minha história. Que história você tem? Qual é a sua história? E como ela pode contribuir para o bem da humanidade? Porque é somente através da sua história que você se tornou você. Não importa se na corrida da vida você é a lebre ou a tartaruga. Não importa. Nós não estamos numa competição. Todos nós viemos com capacidades cognitivas diferentes para que a gente transformasse esse mundo num lugar melhor. Seria ruim se todos gostassem de matemática, seria muito ruim se todos fossem psicólogos. Ainda bem que há os que usam o lado esquerdo do cérebro e os que usam mais o lado direito. E tá tudo bem. Nós fazemos esse equilíbrio. Mas as coisas só vão acontecer, só vão andar a hora que definitivamente você olhar de frente pro espelho e encarar as suas sombras, os seus medos. Abraçar, acolher e entender que você precisava passar por tudo isso para hoje estar aí com uma mensagem de transformar a vida de muitas pessoas. Lembre, esse legado não é o que você vai deixar em bens materiais. Legado é a história que você deixa, por onde você passa, como você entrou e saiu e transformou esse mundo num lugar melhor. E faça isso onde você estiver. Ao entrar numa conversa com alguém, tenha certeza que ela vai sair melhor dessa conversa. Ao morar em um lugar, tenha certeza que ao você sair, esse lugar esteja melhor do que quando você entrou. Contribua, porque o bem vem. Quando você faz essas coisas, tudo parece um fluxo de energia que vai fazendo com que as outras coisas se tornem ao seu favor. E aí você começa a perceber que realmente outros pacientes aparecem,
que a sua agenda vai ficando cheia, que de repente o outro que você parecia dar tanta importância, o outro parecia ser tão grande para você, ele é na mesma medida. Você entende que a única competição válida nessa vida é aquela que você trava contra si mesmo. É a missão de todos os dias acordar e falar: hoje eu vou ser melhor. Hoje eu vou ser melhor que ontem. E amanhã você vai ser melhor que hoje. É todos os dias você lutar contra os seus medos. E entender que você é capaz de chegar onde você quiser. Livre-se dessas amarras que colocaram na sua mente. Livre-se das amarras que você colocou na sua mente. Você merece ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Você está aqui para ser feliz. E para desfrutar tudo de bom que a vida tem para te oferecer. Não se limite. Não se limite. Sonhar